Olá, bem-vindos e bem-vindas à Escola Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo. A gente está fazendo uma série de vídeos a respeito da Semana da Defensoria em comemoração a essa data no ano de 2021. Hoje teremos a presença do Dr. Eduardo Salume, defensor público do Espírito Santo, que vai nos contar a respeito de sua trajetória na Defensoria Pública. Doutor, bom dia. Para iniciar, como o senhor conheceu a Defensoria Pública? Pois é, rapaz. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao doutor Gilmar a indicação para esse vídeo, né? Eu senti muito honrado com a indicação dele. Então, o ingresso na defensoria, na verdade, você quer saber como eu conheci. Já na faculdade, eu fiz faculdade na UFES, né? Universidade Federal do Espírito Santo. Na universidade já se falava muito da necessidade de estágio. E não era fácil conseguir estágio na defensoria, porque a defensoria, na época, era apenas um braço da Procuradoria-Geral do Estado. Né? As pessoas que trabalhavam na defensoria, na verdade, não eram defensores públicos, eram advogados autônomos que prestavam serviço ao Estado e recebiam através de pagamento mesmo, pagamento autônomo. Era o RPA. A gente pagava INSS autônomo, tudo como autônomo Bom, enfim, voltando à pergunta, eu fugi um pouco da pergunta, que eu já estou mais lá na frente. Fica à vontade. Na faculdade, comentava-se, né, da Defensoria Pública, eu entrei na faculdade em 76, e a Defensoria foi criada em 78, final de 77 para 78. Então, já se comentava muito sobre Defensoria Pública, da importância de ter um estágio na Defensoria Pública devido vamos dizer assim, ao grande aprendizado que significaria para o estudante. E aí eu tentei estagiar na Defensoria Pública, né, já ainda como estudante, mas não consegui êxito porque as dificuldades eram enormes em todos os lados, todos os campos, era muito difícil. A Defensoria engatinhava e não tinha verba para nada, e era complicado. Mas, enfim, me formei e vamos lá. Qual seria aí a próxima pergunta, para não invadir a pergunta seguinte? Que eu já estou imaginando que você vai perguntar como é que foi o meu ingresso. Aí, pode prosseguir nesse caminho que vai ser isso mesmo. Então, aí não consegui estágio, né? Na época, a gente não tinha defensor geral, a gente tinha diretores. E eu fui conversar com o diretor simplesmente disse que havia grande número de interessados em estagiar, e ele era professor da UVV, e que no momento não era possível eu conseguir vaga de estágio. Desisti, fui estagiar em escritório de advogados e me formei. Aí sim, formado, na época não existia concurso para defensoria, né? Como eu falei, o defensor público ele era um prestador de serviço autônomo. E a gente, para ingressar, a gente tinha que ter uma indicação do governador. Era o governador que indicava quem seria o escolhido dele para ingressar na defensoria. Né? E eu tive essa indicação, graças a Deus, na época. Minha família tinha um certo prestígio do governador, ele me indicou, e a gente era encaminhado ao Procurador-Geral do Estado, que fazia o nosso cadastro e nomeação. Assim que era o ingresso na defensoria, não tinha concurso. E a partir do momento em que você ingressou na Defensoria, como era a atuação naquela época? E qual é o paralelo que você faz com relação à atuação da Defensoria atualmente? A atuação do defensor, você está falando? Então, rapaz, é a diferença, como você pode falar assim, da água para o vinho. Né? A gente, como eu falei, né, a gente tinha um diretor
e esse diretor ele tinha subordinação ao procurador do Estado, e os atendimentos, a forma de atuação era uma coisa assim, a gente praticamente era uma espécie de funcionário do juiz. A gente era subordinado praticamente ao juiz. A gente tinha que obedecer aos critérios de trabalho que o juiz fixava. A nossa autonomia, basicamente, era o juiz que dizia o que a gente tinha que fazer, da forma como a gente tinha que atuar, não existia titularidade nenhuma. De uma hora para outra, ou o diretor ou o próprio governador te removia, colocava você em área de família, ou colocava você em criminal ou civil, de acordo com a conveniência ou necessidade dele. Então, a gente não tinha segurança nenhuma. Né? Hoje eu amanhecia como defensor criminal, amanhã eu já estava atuando em vara civil. Inclusive, teve um período aí, se não me engano, em 1989 ou 90, a gente teve um governador que instituiu a Defensoria Pública do Trabalho. E eu e mais um outro colega, que hoje é juiz, não sei se é pertinente falar o nome dele, talvez não, nós atuamos na Defensoria do Trabalho. Só que, por pressão dos sindicatos, o que acontece? Os sindicatos falam assim, pô, peraí, nós estamos perdendo todos os nossos clientes para vocês aí. E aí o trabalhador não precisa mais pagar a contribuição sindical porque ele tem a Defensoria Pública atendendo. E aí muita pressão do sindicato fez com que o governador, coisa assim de um ano e pouco, extinguiu a Defensoria do Trabalho. Mas foi uma coisa assim ímpar na história da Defensoria, porque eu jamais imaginei que a Defensoria Pública um dia fosse atuar na área trabalhista. E era a área que eu gostava, porque quando eu advogava, eu era advogado trabalhista. Interessante, né? É uma espécie de DPU estadual misturada com federal, tudo no mesmo conjunto, né? Interessante. Um conjunto, mas vamos te falar assim, como eu te falei, era vamos dizer assim, um território sem lei. O juiz mandava, o diretor mandava, a gente praticamente botava a parte debaixo do braço, é para lá que eu tenho que ir, sim senhor, estou indo para lá. É um período complicado, mas valeu a pena porque nós conseguimos chegar até aqui. Muito importante a gente ouvir esse seu relato, porque de todos os colegas entrevistados, você é o primeiro que traz esse relato do antes da Constituição de 88, né? De como funcionava. É muito importante e interessante para a gente traçar um paralelo com a forma de atuação da Defensoria hoje, né? Com a sua autonomia, com a sua atuação independente, né? Cada vez mais. E dentro da Defensoria, Só um instantinho, só para fazer um relato aqui, só um relato que é pertinente, a gente está falando de autonomia, a gente já teve casos de juiz não querer um defensor público e oficiar a defensoria pública para substituir aquele defensor que não tinha afinidade com ele, e na recusa do diretor, ou na época, talvez, defensor geral, a ordem de prisão, a arbitrariedade de dizer que se o defensor geral ou o diretor, que eu não estou bem lembrado na época, não atendesse à determinação dele, seria dado voz de prisão. Olha o absurdo, a falta de autonomia que a gente tinha na Defensoria Pública. Como é que a ingerência do judiciário era imposta na Defensoria Pública? Nós éramos praticamente servidores do juiz, do judiciário. E à medida que o tempo foi passando, né, a Defensoria Pública foi ganhando mais robustez, ganhando mais autonomia. E me conta agora com relação à sua trajetória dentro da Defensoria, por quais áreas você passou, em que cidades atuou? Então, eu comecei, no meu ingresso, eu fui designado para atuar em área civil. Né? Mas é como eu te falei, da noite para o dia eu comecei na civil, da noite para o dia eu virava criminal de acordo com a necessidade. Porque o que acontece? Quando eu entrei, coisa de um mês depois, eles criaram a vara especializada em tóxico.
era a 4ª Vara Criminal de Vitória, era especializada em tóxico. O tóxico desde, deixa eu me lembrar do período, coisa de talvez 1980 e alguma coisa, o uso de entorpecentes, né, a criminalidade com a chegada dos entorpecentes disparou. E aí criaram uma vara especializada em tóxico e olharam para mim: você tem cara de defensor bom para atuar em vara de tóxico. E simplesmente, já está na vara de tóxico. Depois me jogaram para uma coisa chamada central de flagrantes, central de processamento de flagrantes. Era mais ou menos o que é hoje a vara de... Como é que chama? Onde você... lá em Viana, como é que é o nome? Esqueci agora. CTV? Mas é... Audiência de custódia. Audiência de custódia, isso. O que é a audiência de custódia? Hoje, na época, era chamada Central de Processamento de Flagrante. Então, havia uma estrutura montada: juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, e aí chegava o réu, o assistido, né, na época o indiciado, e ali mesmo era feita uma audiência, já saía dali, já, a diferença da audiência de custódia é que a instrução já se encerrava ali no momento do flagrante. Já ouvia o réu, a vítima, a testemunha, que geralmente eram os policiais condutores, e já saía dali com a pena ou com a absolvição. E dali migrei para vara criminal. Aí a partir de 94, né, a partir de 94 nós temos um marco importante, a criação da nossa lei orgânica. Nós tivemos primeiro defensor público geral, que foi a Sandra Mara, depois veio Marcelo, depois Florisval, depois a Beth, e aí veio, se não me engano, o Gilmar, depois o Gione, e fomos por aí. E atualmente, qual a sua área de atuação? Então, minha atribuição hoje é a primeira Câmara Criminal e primeira Defensoria Criminal, e eu faço extensão em Piúma, que é exatamente onde eu estou hoje. Toda quinta e sexta eu venho para Piúma. Inclusive, aqui nós temos um juiz que é um ex-defensor público, né, um camarada assim, altamente acessível, uma pessoa de excelente qualidade técnica e moral, e eu estou super feliz aqui. Todo ano eu falo que vou encerrar com a minha extensão, mas a tranquilidade de trabalhar com um juiz que tem a visão de um defensor público é sensacional. Já tendo passado pela defensoria, já conhecendo a dificuldade do assistido, né, o tratamento é diferente, pois graças a Deus a gente tem ele tem essa visão do que significa a necessidade do assistido. Sim. Né? E aí eu estou aqui. Hoje eu estou em Piúma. Quinta e sexta eu estou em Piúma, e em Vitória, primeira Câmara Recursal. Tá bom, doutor Eduardo, a Escola Superior da Defensoria Pública agradece a sua participação, foi muito importante e muito interessante ouvir esse relato, principalmente para pessoas mais jovens na defensoria, como eu, que estou há 1 ano e meio. É muito diferente, muito interessante. Muito obrigado. Muito diferente. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade. E quando você me convidou ontem para esse vídeo, me passou um filme na cabeça, né? Eu falei, puxa vida, eu vou falar desde o meu ingresso. Esse ano eu faço 39 anos de defensoria. Talvez você não tenha isso de idade, né? Então... Vou fazer em agosto. Vai fazer 39, então. Então, quando você está aí, eu vou fazer 39 anos exatamente no dia 12 de agosto. Então, quando você nasceu, eu entrei na defensoria. Você vê, aí você cresceu, fez o ensino fundamental, ensino médio, entrou na faculdade, formou, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, trabalhando juntos. Uma satisfação enorme. Bem-vindo à defensoria, você que está no estágio probatório, bem-vindo, e que Deus nos abençoe a todos. Tá bom, muito obrigado, doutor. Até a próxima. Tchau. Tudo bom.